Panorama de mercado, dia 13 de agosto, quinta-feira. Mais um dia de queda no Ibov, dinâmica muito ruim. E tivemos um dado bastante preocupante aí de saída de fluxo estrangeiro. Na terça-feira, né, a gente tem o dado atrasado de mais dois em relação ao fluxo estrangeiro. Nós vimos uma saída de mais de 4 bi dos estrangeiros, foi a maior saída aí, vendas aí na nossa bolsa em anos, né? Que mostra aí realmente a falta, né, de apetite do estrangeiro por Brasil, diante de tantas incertezas aí com relação ao cenário eleitoral, o próprio cenário macro aí não ajuda. A gente tem ainda pouco espaço para o Banco Central cortar juros diante de um cenário eleitoral onde o favorito é o Lula, e a gente sabe que a política fiscal do Lula ali, né, de querer gastar, de querer investir, não traz um equilíbrio fiscal que o mercado deseja, que a gente precisa para estabilizar as contas e trazer um cenário factível por uma queda mais acentuada de juros. Então, o gringo aí está realmente bastante pessimista com o Brasil nesse curto prazo, né? O cenário no geral não ajuda e agora as incertezas em relação às eleições, com o Lula ganhando favoritismo, faz com que o gringo comece aí a tirar o pé do Brasil. Vinha muito forte o gringo, né, no fluxo comprador nos últimos meses, teve uma redução drástica de abril a junho, né? Começou a trazer um pouquinho de reação aí no mês de julho, mas agora em agosto começa bastante pesado na venda o estrangeiro. Isso faz com que a gente veja a maioria dos papéis na nossa bolsa sofrendo, mesmo empresas com balanços bons, né? Que a gente está em temporada de balanço, muitas empresas divulgando os resultados. Muitas vezes o balanço vem bom, até batendo consenso, e mesmo assim a gente vê essas empresas caindo, né? No pregão pós-divulgação. Então o cenário segue bastante incerto e difícil aí de se pensar em compra diante dessa venda de estrangeiro na nossa bolsa e diante do cenário técnico, né? Cenário de pricing action aí, com o Ibov perdendo um suporte importante ali do mês de junho, vem pelo oitavo pregão consecutivo de queda, e isso traz, obviamente, uma maior pressão vendedora aí no curto prazo, na tendência de baixa que nós estamos vendo aí desde do topo atingido no Ibov, lá próximo dos 200 mil pontos, e agora perdendo um suporte importante na região dos 168. Também tivemos uma notícia hoje aí de que houve uma fraude em relação à inscrição ali do Flávio, né, como candidato, né, fizeram alguma pegadinha aí, inscreveram ele no partido Missão, e aí deu toda aquela confusão, né? E essa volatilidade, essas incertezas, esses ruídos devem continuar nas próximas semanas com a montagem das chapas, e agora no sábado, né, a gente tem a oficialização das candidaturas aí dos candidatos à presidência, governadores. Isso pode trazer o mercado com uma visão aí um pouco melhor do que pode acontecer daqui para frente com os principais candidatos aí se oficializando. O Ibov vai para o leilão com uma queda de 0,23%, tá? Deve fechar próximo disso, entre 0,20 e 0,30 de queda. Chegou a bater na mínima do dia 166,196. Então a gente já está começando a trazer, né, um distanciamento aí da região de suporte. 8 dias consecutivos de queda. Apesar aí de vários dias consecutivos de queda, ainda não temos sobrevenda, então o cenário de queda pode prevalecer, pode continuar, até por conta da visão aqui no semanal, né? Estamos acabando de ativar um pivô de baixa no semanal, e a correção pode ir lá para os 158 mil, né? Que é a retração de 50% de toda a pernada de alta que nós tivemos. Então o cenário segue bastante feio aí para o Ibov e com espaço para quedas. O S&P fechou em máxima histórica, subiu 0,65%, renovou sua máxima, bateu 7.763 pontos, fechou nos 7.000, bateu, melhor dizendo, 7.816 pontos na máxima e fechou nos 7.798 pontos. Pivô de alta, né, leitura de um master bandeira aqui, e está projetando um alvo, né, toda essa congestão que ele trabalhou agora rompendo para cima, a projeção é lá nos 8 mil, alvo de curto prazo para o S&P. Dow Jones subindo 0,13, veio recuando depois de renovar a máxima histórica, né, recuando até a média de 9, hoje tocou na média de 9, reagiu, e a partir de amanhã pode voltar também a mostrar uma dinâmica mais forte para buscar e quem sabe renovar a máxima histórica nos 54.744 pontos.
Nasdaq alta de 1,15, rompe a região de briga ali dos 29.900, fecha acima dos 30 mil pontos, 30.084, fechou o Nasdaq e tem espaço agora para mirar no topo, na máxima histórica, nos 30.762 pontos. Juros lá fora cedendo, 2 anos cai 5,2 bips, vai perdendo a média de 50, coisa que não acontecia desde março desse ano, então começa a arrefecer os juros aí curto. Os 5 anos caiu 5,7 bips, tocou na média de 50, reagiu, mesmo assim foi uma queda interessante. Se vier perder nos próximos dias a média de 50 períodos também, arremete a uma possível reversão. O 10 anos fechou com 3,9 bips de queda, respeitando a média de 21, ainda está congestionado aqui na região de topo, a tendência ainda é muito clara de alta. E o 30 anos fechou com 3,5 bips de queda, respeitando a média de 9, numa tendência bem definida de alta. Juros longos mais fortes, mais estressados aí do que o juro curto. O petróleo fechando hoje em queda de 1,65%, ainda segue numa dinâmica um pouco mais baixista. Vamos ver se volta ali para mínima do movimento recente, bateu os $78 ali no início de agosto. Se vier a perder, a gente começa a mirar lá para baixo, entre 73 e 70 dólares como regiões de suporte. Minério de ferro em Singapura apresentou no pregão regular leve queda de 0,05, sobe no after 0,37, mas ainda é uma dinâmica muito pesada, muito fraca o minério, tendência claríssima de baixa. Metais preciosos, depois de começarem um rally aí nos últimos dias, né? O ouro, no caso aqui, batendo uma região de resistência ali, 4.380, 4 mil dólares, está cedendo, hoje está caindo em 37. Tem espaço para corrigir até a média de 9, pode ser um ponto aí de suporte depois para tentar fazer um pivô e buscar lá em cima, na região dos 4.500 dólares, a média de 200. A prata também vai caindo hoje, 1,51% de queda, né? Teve um ralizinho, correções até a média de 9, pode ser inclusive também uma oportunidade para se avaliar a compra para um pivô, para buscar a região dos 71 dólares na média de 200. E as criptomoedas, o Bitcoin hoje mostrou volatilidade, chegou a estar caindo forte, chegou a estar subindo forte, está no 0 a 0. Na região de 63.300 dólares, na média de 50, se perder começa a trazer uma dinâmica mais baixista e pode mirar lá para a mínima do ano, nos 58 mil. E o Ethereum acompanhando também um cenário um dia mais travado, vai subindo 0,49%, esteve subindo mais, já esteve no negativo no dia, está bem lateral, mas o Ethereum com um pouquinho mais de espaço para visitar a média de 50 como suporte imediato. Seguimos atento às notícias, né? Os conflitos ali, Estados Unidos e Irã, preço do petróleo, tudo que acaba fazendo preço nas bolsas mundo afora, especialmente aqui no Brasil, agora um foco mais nas eleições. A gente deve ter aí no sábado, né, a oficialização dos candidatos. E a partir de então, nos próximos dias, vai começar já os debates, as entrevistas, que pode trazer alguma certa vol e mudar, né, a dinâmica de quem está na frente, de quem vai ampliando vantagem, reduzindo vantagem. Vamos ficar atentos aí, porque a volatilidade deve imperar. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para um novo panorama de mercado, encerrando a semana, né, na sexta-feira. Vamos ver se o Ibov vai engatar o 9º dia de queda ou vai ser um dia de recuperação. Grande abraço a todos, valeu!